acho que... Aí, já tá ok. Boa noite, turminha. Encontro 2 aqui, quente pra gente, né? A gente começou agora, deixa eu ver, 21 minutos de atraso. E eu vou começar confessando uma coisa para vocês. Essa coisa de atraso é uma das coisas que mais me desesperam na vida. Eu sou a pessoa que eu prefiro esperar o outro do que ser esperada. Então, eu tenho uma certa psicopatia aí com essa coisa do atraso, mas é engraçado quando também esse tipo de coisa acontece, para a gente ir percebendo que nem tudo é do jeito que a gente quer e que na hora precisa sossegar, né? Alguma coisa deve ter aí com o Zoom, que amanhã, com mais calma, eu olho. Obrigada a vocês por terem aguardado. O engraçado é que eu tinha separado uma playlist tão linda, e eu curtindo sozinha a playlist. Eu digo, opa, cara daquelas pestes, ninguém vai vir hoje aqui, não, é? Eu tava lá curtindo o negócio, eu disse assim, o que aconteceu com esse povo que não veio hoje? E continuei bebendo minha aguinha. Eu só fui ver porque alguém de vocês foi lá no Instagram e jogou no direct. Eu digo, olha, gente, deu problema, eu xingando as meninas, mas que bom que deu certo. Gente, é o seguinte, para quem está aqui hoje pela primeira vez, boa noite, bem-vinda. Os encontros, eles são independentes entre eles. No entanto, obviamente, se a gente pega uma sequência, a gente vai formando uma ideia melhor, até porque a gente está seguindo um livro, né? Seguindo a lógica aqui de um livro. Mas não há prejuízo. Pode colocar aí no chão mesmo, Lu? Mas não há prejuízo em você estar assistindo aqui sem ter assistido ainda o Encontro 1. Segue com a gente, depois você pega lá. A gente está aqui hoje nos capítulos 3 e 4. Qual é que é a nossa ideia aqui? A ideia é que eu fique até 9 horas, então eu vou tentar enxugar um pouquinho mais, porque não vai adiantar a gente estender isso para 10 e pouco, todo mundo está com um dia de cansaço, né? Então, a ideia é que eu fique aqui até umas 9 horas, trazendo o meu ponto de vista sobre esses 2 capítulos, e a meia hora final a gente abre para discussão. É bem interessante. Semana passada eu gostei muito da ideia de ouvir vocês, de pegar outros pontos de vista. Há pontos no livro que chama mais atenção para uma e chama menos atenção para outra. Quando alguém fala que me leva a considerar uma coisa que talvez eu não tinha olhado. Então, independente se você leu o capítulo ou não, trazendo do meu ponto de vista sobre ele, eu acho que já abre ali bastante coisa para a gente discutir hoje, tá? O capítulo 3 é assim, amor e dinheiro. Não? Isso mesmo, isso. Amor e dinheiro. Altruísmo maternal versus especulação masculina. Tá? E eu quero começar lendo o primeiro parágrafo, que ele por si só já é bem forte. Ele diz assim, ó, as mulheres, gente, façam essa conta na cabeça, porque esse é um trem que é doído. Ó. As mulheres representam 50% da população adulta do mundo. 1/3 da força do trabalho oficial. No entanto, realizam quase 2/3 do total das horas de trabalho. E recebem só 1/10 da renda mundial. E possuem menos de 1/100 da propriedade imobiliária mundial. Precisa muita coisa para a gente entender que essa equação ela apresenta dificuldades aqui, né? Acredito que para nenhum de nós é uma grande novidade. No empirismo aqui a gente já teria, né, já percebeu isso, mas se ater à exatidão das proporções, ela é assustadora, né? E aí a Clara inicia esse capítulo retomando aquilo que ela chamou lá de autonomia financeira, onde essas mulheres, mesmo tendo boas rendas, mesmo elas tendo acesso a um dinheiro, a uma riqueza, a uma produção, essas mulheres não se sentem ali possuidoras disso, não decidem com base nisso. E ela chama isso de um conflito. Então, este resultado, eu, enquanto mulher,
que produzo essa riqueza, já ganho uma boa grana, já mexo com um bom dinheiro, e não tomei parte dele para mim nas minhas decisões de vida, ela aponta que existe um conflito. Que conflito é esse? E esse conflito ela vai trazer aqui neste capítulo. O principal ponto desse capítulo é sobre a maternidade. Olha só que belezura. A lógica da maternidade ela vai trazer o seguinte, né? A gente retomou a história no encontro passado. Então, nessa história, fala que este homem vai para trabalhar e essa mulher fica em casa como cuidadora. Beleza. E aí se cristalizou a ideia do ideal da maternidade. Qual é o ideal da maternidade? No ideal da maternidade, as mulheres, as mães, transam? Né? No ideal da maternidade, essas mulheres sentem prazer? No ideal da maternidade, essas mulheres colocam as suas escolhas em primeiro lugar? Não, né? Então, nesse ideal da maternidade, é essa mulher boazinha, é essa mulher que cuida de todos, que está atenta a todos, que coloca os seus desejos e interesses em último lugar. Só que esta mulher, em algum momento, além de mãe, ela passou a ter uma espécie de passaporte, dizendo assim, eu agora vivo, eu mulher, uma vida pública. Qual é que é a vida pública do homem? Se envolve com política, abre empresas, mantém sociedades, faz negócio com gado, sei lá, não é isso? A vida pública do homem é aquilo que está fora da casa dele. Esta mulher pública que sai para fazer algum tipo de atividade, ainda presente o ideal da maternidade, e ela volta com dinheiro, aí me relembra qual outro fantasma? Da prostituta. Então, essa mulher, quando ela sai do ideal da maternidade, que é a boazinha, que está ali pelos filhos, quem aqui já... Gente, tem um ditado que diz, nasce uma mãe, nasce uma culpada. Se eu saio para trabalhar, há aquelas que lidam melhor, aquelas que lidam pior, aquelas que sentem mais e aquelas que sentem menos. Mas na trajetória dessa mulher enquanto mãe, há uma pontada de culpa por ter saído e deixado essa criança. Por ter saído e ter deixado este marido. Porque esse ideal de mãe também é colocado na cabeça de que este homem é um grande acerto que você fez na vida. Quando eu casei com o pai das minhas filhas, era uma das... Quando... Opa! Se vocês estiverem com o som ligado, lembra de mutar, porque senão as histórias de vocês aí aparecem aqui, eu acho que vocês estão falando. Quando eu casei com o pai das crianças e que logo depois eu entrei no banco, então imagina o seguinte, eu casei com um homem e eu passei a ser funcionária pública de um banco. Quais são as duas coisas que o mundo pode dizer tirou a sorte grande? Este casamento você leva para o resto da vida, porque é um homem bom, é um homem de direito, é um homem de família, e este emprego você vai até o dia da aposentadoria. Quem é que pede demissão de um banco numa circunstância daquela? Aí eu separei e pedi demissão, né? Deu ruim. Deu ruim pro meu lado. O pessoal começou a pensar se a tarja preta estava em dia. Porque quebra toda uma ideologia de sociedade no sentido de o que é que não estava funcionando. Para ter acontecido isso, alguma desgraça muito grande. E essa desgraça foi provocada por quem? Claro que por mim. Claro que por nós. Para sair daquele casamento ideal e daquele emprego ideal. Então, esta mulher casada, ela tem ali o ideal do amor romântico. A gente cresceu e foi educada com o amor da novela da Globo.
do príncipe encantado vindo no cavalo branco. E aí a gente casa e a gente precisa manter este casamento, porque aquela pessoa é a pessoa da nossa vida, é a pessoa que faz e acontece por nós. Só que aí não casa a história. Não casa a história, por quê? Porque qual é a palavrinha que está completamente relacionada à maternidade? Afeto. Né? Se a gente fala de um, a gente lembra do outro, concorda? A relação da maternidade tem uma ligação muito direta com o afeto. E a relação de dinheiro? Alguém, quando pensa em dinheiro, a primeira palavra que vem na cabeça é afeto? Claro que não. Dinheiro é pragmático, dinheiro é das exatas. Quem aqui não fala, mas é que eu sou de humanas, tenho dificuldade com o dinheiro? Tá louca? Né? A gente criou, de fato, que esse lugar da sensibilidade, do feminino, do afeto, não está para o lugar dos negócios, da produção da riqueza, da multiplicação dos pães. Então, esse lugar está marginalizado, e aí vou trazer um pouco a história aí do patriarcado, que diz o seguinte: se a história do patriarcado vem para hierarquizar relações, e o capitalismo vem para que eu ganhe e que você perca para eu ganhar mais, qual é a grande sacada? A grande sacada é que 50% do mundo, numa jogada de 3 centímetros de resultado, de ação, uma jogada rápida, já pegue metade da população e coloque hierarquicamente inferior. Fácil. Não precisa nem pensar muito coisa, a ideia é maravilhosa. Que jogada é que eu faço rápida para que essa lógica da hierarquização e de você perder para eu ganhar mais, qual é essa jogada? É pegar 50% de um lado e dizer agora que você está voltada para isso. E aí a relação é o quê, gente? Eu, figura criada aqui, não eu, Ariadne. Eu venho e tenho 2 filhos, crianças. Uma menina e um menino. E aí, sei lá, chamei a família para um almoço de domingo. Quando a minha família, e a minha pode ser da Silvana, da Renata, não acho que tem muita diferença, não. Quando a minha família chega e vê a minha filha, qual é o elogio natural que é feito? Nossa, que linda, que princesa, que vestidinho mais lindo. Você tá de batom, meu Deus, como é vaidosa. Há uma relação direta de elogio a esta menina desde cedo, não voltada à capacidade intelectual dela, a nada que ela produziu, e sim a como ela está portada. Isso faz com a minha filha. E aí a minha filha, inconscientemente, já registra para eu ser aceita, para eu ser elogiada, o que é que eu preciso fazer no próximo almoço de domingo? Como é que eu tenho que ir para a escola? Como é que eu tenho que sentar? Como é que eu tenho que responder? Na mesma hora que a minha família chega e faz esse elogio, passa meu filho, male com uma bermuda rasgada, suja, fedendo, suado, parecendo um raio entre nós. E fala malmente com os familiares. É esse retado mesmo. É mentirinho danado. Puxou o avô, ó, desse jeito aqui, certamente puxou o avô, esse aí vai desbancar todo mundo e etc e tal. Olha só a lógica desse elogio de como é que é colocado para o menino, que é esse lugar de ser desbandeirado, de ser aguerrido, de ser para fora, né? É a lógica de ser para fora. Agora inverta. Chega uma menina só de calcinha, suada, com os cabelos lá em cima, ou um menino todo perfumadinho, arrumadinho e delicadinho ali, afetivamente falando. Não preciso falar muito aqui do que vai dar, não. Quais são os comentários que vão acontecer. Então, biologicamente, o sexo é masculino e feminino. Mas a lógica do gênero, ela é cultural. É isso que ela vem trazer, isso nesse capítulo. E se é cultural, significa que nesta cultura é assim.
naquela outra não é, e que se daqui a 500 anos for outra cultura, porque as coisas vão mudando, vão ser de outro jeito. Então, a coisa da feminilidade, que essa mulher tem que ser doce, não combina com o mundo do dinheiro, que não tem afeto, tem o ganho. Eu preciso ganhar em cima do outro. Eu preciso ser racional. Existe uma mãe no modelo de maternidade que você diga, nossa, ela é uma mãe maravilhosa, ela é tão racional. Né? Não combina. Não é sobre esse lugar. Mas aqui eu acho que o grande ganho desse capítulo é que faz a gente entender que isto não é biológico, é cultural. É cuidado, porque é uma diferença pequena, mas que diz toda a mostra para onde é que a gente vai a partir de agora. Então, é essa mãe culpada, essa mãe que não sabe ser feminina. Aí a mulher começou a aprender que para poder lidar com negócios e dinheiro, precisava ser mais racional, precisava ser fodona, precisava ser Gente, no banco, eu já falei isso para minhas alunas, né? No banco eu era chamada de a delegada Mirandinha. Não sei se vocês lembram dessa novela, dessa época. Então, era aquela delegada bem masculinizada, não no sentido de homossexual ou heterossexual, mas era que mandava na porra toda. Era que descia o cacete. Ou seja, a gente, quando foi tentar ali se meter nesse assunto entre maternidade, afetividade, amor romântico, ideal de uma casa que eu preciso, mas eu preciso ir lá fora conquistar, eu fiquei sem referência, porque não tem referência de uma mulher no mundo. As referências de mulher no mundo, nesse lugar, ao longo da história, são mulheres que moldaram um jeito masculino, características masculinas. E o masculino e o feminino está dentro de todo mundo, e acho que todo mundo sabe disso, né? Então, dentro de mim tem características masculinas, femininas, assim como do homem. E quem estuda um pouco mais sobre isso vai entender que é a lógica do equilíbrio, que é assim que é bom, etc. Mas quando a gente saiu, era a dama de ferro mesmo. Né? A nossa referência era a Thatcher lá. Uma puta de uma mulher governando uma das maiores economias do mundo e fazendo os moços lá sambar no ritmo da música dela. Porque é a nossa referência. É uma mulher travestida de homem, com as características muito mais masculinas. Então, a Clara Coria diz o seguinte, hoje, se a gente pega, e aí esse hoje, de novo, ela faz um recorte. Gente, estou considerando que é Buenos Aires, Argentina, classe média, onde essas pessoas tiveram, e aí como é que chegaram a essa classe média? Vindo da Europa, vindo da Espanha. Então, ela sempre faz essa questão de dizer o que eu estou falando não é para as 8 bilhões de pessoas, é num recorte social. Esse recorte social me interessa, a Ariadne, quando comprou o livro, leu o livro e quis aqui, porque é o recorte social da grande maioria do meu público, das pessoas com quem eu falo. Enfim, e aí ela diz, por que essa mulher hoje, mesmo com todos esses avanços, ainda se sente desconfortável em ter que colocar preço no seu serviço? Por que e ela dá o exemplo de médicos, que aí uma médica ia lá, fazia o atendimento, fazia a consulta, fazia o tratamento, e no momento de perguntar, eu tenho uma aluna, inclusive, que tem essa dificuldade. Ela é profissional liberal, e ela está fazendo ali o serviço dela, e é naquele momento que ela diz, quanto é que eu cobro aqui? Porque está sempre meio que no lugar do afeto, do cuidar do outro, de resolver o problema do outro, e que se eu cobrar, parece que eu estou sendo a malévola da história. O homem, ele é ambicioso, a mulher é interesseira. E aí eu tenho dificuldade em colocar preço no meu trabalho. Aí eu vou na hora do cafezinho, nos corredores, e eu vejo que um colega meu de profissão, até menos experiente do que eu, coloca com os pés nas costas, cobra 2, 3 vezes mais que eu olho para aquele filho da puta e digo, meu Deus, como é que ele consegue? A jornada
da construção daquele ser já está totalmente ok com isso. É um dos pontos que, engraçado, a gente pega aqui, e isso é uma vivência muito minha. Quando eu comecei a fazer a precificação dos meus programas de mentoria, eu nunca tive esta dificuldade com preço. Esta dificuldade eu não tenho, tenho milhares de outras. Mas eu digo, isso aqui vale quanto? Vale 10? É 10. Aí alguém pode dizer, cara, barato? É 10. Eu não durmo depois, meu Deus, 10. Esta dificuldade eu não tenho, mas isso é o quê? É uma construção de um monte de tempo. E a gente vai pegando, não sei se vocês conhecem tanto, os programas de mentoria, curso não, que você entra lá no link e compra, mas o programa de mentoria tem um processo seletivo. Aí sabe o que acontece? E não foi nenhum, nem duas, nem três, nem 20 vezes. Desta pessoa, querendo entrar no programa de mentoria, a gente bate um papo, porque qual é a nossa lógica da nossa cabeça? Paguei, tô dentro. Não é assim? Se eu paguei, que porra é que tu tá querendo conversar? A forma como é que é o dinheiro, beleza. Ariadne, custa quanto? Custa 10. E dá o desconto? Não, eu não trabalho com desconto. Vai funcionar dessa forma. E se for isso? E se for, nossa, não, nem 100 reais, nem 200? Quanto mais essa pessoa tá voltada para insistir nisso, mais eu sinto que ela não está preparada para entrar no que a gente vai falar. Ela já está me dizendo no começo da nossa relação que não há preparo para chegar aqui. É essa pessoa que vai precificar o serviço do outro, é essa pessoa que vai buscar vantagem. Ela já entendeu que ela vai entrar. E ela quer a vantagem. Ela só vai desligar aquele telefone em paz se pelo menos 50 reais ela tirar dali. Olha o condicionamento que é isso. Só que esta é a mesma pessoa que na hora de colocar preço no serviço dela, ela não consegue. Porque ela não se acha capaz, porque ela não acha que... E aí vai, aquele processo todo de culpa nossa, né? Quem aqui gosta de cobrar alguém que tá devendo? A gente não cobra. A gente generalizando, né, gente? Né? Tem gente que não cobra isso, mas, no geral, essa mulher ela sente desconforto em fazer a cobrança. E aí, sabe o que ela faz? Pede pro menino dela fazer a cobrança, o marido dela fazer a cobrança, uma amiga dela dar um recado. Ou seja, a pessoa, no fim, vai saber que é ela que está cobrando. Mas ela não dá conta de abrir a câmera, Luciana aqui, estou falando com a Lu, que é minha aluna, então me sinto à vontade, de dizer, ô Lu, tem uma parcela aqui, vamos lá, vai resolver aqui, bonita. É constrangedor entrar nesse lugar de cobrança. Por quê? Porque eu estou sendo má. Eu deveria ser afetivo, eu deveria entender, eu deveria até criar na minha cabeça meio mundo de coisa que a Luciana poderia estar passando. Só que não passa na minha cabeça que eu digo, quem deve é ela. A primeira pessoa que deveria chegar até mim se tivesse dificuldade era ela. Era ela quem tinha que dizer assim, Ari, tem uma dificuldade aqui. Vamos negociar isso aqui? Como ela não faz, eu, na minha síndrome da maternidade aqui, eu fico criando possibilidades que a Luciana deve estar vivendo e eu fico botando ali pano quente. Ou seja, eu, mulher, além de fazer a minha parte, eu estou fazendo a parte que não é minha. Quem aqui não já fez e faz ainda a parte que é do filho? A parte que é do marido? A parte que é do chefe? A gente tem esse lugar de salvadora e de cuidar de todo mundo a ponto de pegar o que não é nosso e trazer para o nosso colo. Sem ganho nenhum a mais nisso. Estamos falando que a ideia aqui é desenvolver relações puramente de troca? Eu ajudo alguém porque alguém me pagou? Não, né? Não. Senão o mundo, inclusive, explode todo mundo e acaba, porque se eu não acreditar na empatia, na generosidade, no apoio. Mas o que estamos dizendo é que nós vivemos uma sociedade cansada, uma geração de mulheres cansadas, uma geração de mulheres que recebem imposto de renda, o informe, vê aquela quantidade de dinheiro que entrou no ano e diz o que é que eu fiz com esse dinheiro. Porque não sabe lidar com ele, não toma as melhores decisões que ele. E aí parte no capítulo 4, que é quando ela vai falar aqui dos dinheiros da sociedade conjugal. E ela dá o plural nisso. Ela diz que há o dinheiro pequeno
e há o dinheiro grande. O que é o dinheiro pequeno? Alguém aqui que já trabalha em organização, sabe que para uma organização funcionar, precisa ter um orçamento ali meio que pré-aprovado. Então, vamos imaginar que eu seja a diretora dessa organização e que a Andresa é a chefe de um departamento. Quando a Andresa precisa custear o departamento dela, precisa comprar papel higiênico, precisa comprar água, precisa comprar café, já existe um dinheiro estabelecido para a Andresa não ficar me perguntando, né? Senão, imagina só, cada vez que a Andresa tiver que comprar papel higiênico, perguntar para o dirigente maior. Então, existe já um dinheiro pequeno que é colocado para a Andresa, e a Andresa, dentro desse dinheiro pequeno, compra o café, o papel higiênico e a água. Mas supondo que o departamento da Andresa queira fazer um investimento muito maior. A Andresa sozinha faz isso? Não. Isso a gente está falando de dinheiro grande. Aí a Andresa bate na porta aqui da dirigente, da Ariadne, da dona da empresa, para a gente decidir juntas. No mundo corporativo, é isso que acontece, e até onde eu acho que tem que ser mesmo, senão, né, enfim, é isso aí. Só que este funcionamento acontece dentro da nossa casa. O dinheiro pequeno, a mulher que cuida. É a mulher que compra a roupa das crianças, é a mulher que vai dar conta da feira, é a mulher que vai ali gerir aquela empregada, é a mulher que vai estar com o dinheiro do dia a dia ali do gás. Mas é a mulher que decide a compra do próximo carro? É a mulher que decide a próxima viagem de férias no sentido de uma viagem maior? Ela vai ter mais ou menos interferência naquele casal, mas, no geral, e o que ela retrata para a gente é isso. A gente foi criada para cuidar do dinheiro pequeno e não do dinheiro grande. Na hora do dinheiro grande, sabe o que é que a gente faz? Mesmo a gente sabendo que a gente tem capacidade técnica para montar essa empresa e para fazer ela ter lucro, eu, Ariadne, mulher, me sinto insuficiente, me sinto amedrontada, e aí eu convido um homem para ser sócio junto comigo, sem ter necessidade. Você está dizendo que toda vez não tem necessidade? Não, eu estou falando dos casos em que não tem necessidade. Muitas vezes a gente vai convidar esse sócio homem, ou quantas alunas da minha vida eu já botei para dentro, que disse, eu quero fazer, estou disposta a fazer, o cartão de crédito é meu, o salário é meu, o dinheiro é meu, mas é o seguinte, deixa eu conversar aqui direito com meu filho, porque eu gosto sempre de trocar ideia com meu filho, para eu aqui assinar embaixo. E às vezes, sempre não é nunca uma filha. É essa mulher buscando o aval, o respaldo de alguma figura masculina para dar a ela sustentação para ela tomar uma decisão com relação a dinheiro grande. Dinheiro pequeno, ela já sabe, é ela que gere ali aquela casa. E aí, como a gente não sabe gerir dinheiro grande, eu vou saber lá sobre investimento financeiro? Eu vou lá saber se é melhor colocar no Tesouro Direto, na Bolsa Americana ou o LCI? Eu não sei, porque isso não é meu. Eu vou gerir dinheiro pequeno. Então, a conjuntura nossa está nesse lugar. Eu acho que é interessante trazer esse debate para a gente. Cada um vai ter uma vivência nas suas próprias casas que pode ditar diferenças, mas lembra que a gente vem com um caminhão de carga desta forma. Quem é aqui que fura a bolha? Quem é aqui que furou essa bolha? Ah, eu furei a bolha. Pergunta para tua sogra o que é que tu acha, o que é que ela acha de você. Pergunta para um vizinho. Aqui mesmo tem, né, aqui é um condomínio, né, de casas e tal. De vez em quando aparecem umas certas figuras, e aí na rádio corredor vai dizer, aquela ali é louca, ninguém mete com ela não, que ela é malucada. É louca. Por que louca? Porque é a que tem opinião, é a que diz não, é a confusenta. Nenhum homem até hoje aqui nessas tretas de condomínio recebeu, que eu tenha visto, o adjetivo de ser confusento, que parece que não tem o que fazer. Então, se a gente fura esta bolha, precisa entender que
O resultado de furar essa bolha é uma afronta social, ainda, infelizmente. Furar essa bolha significa uma afronta social. Hoje eu me deparei com um tema que eu quero fazer um trabalho, inclusive, com relação a isso, que é trabalhar com mulheres para a gente diminuir, acabar, e aí, sei lá, com a lógica da submissão, que a gente vive uma cultura de submissão, em mais ou menos grau, amor. Você está pensando que você, com sua casa própria, que seja você solteira, com seu alto salário, pesquisa direitinho o teu dia a dia se tu não está vivendo uma submissão de um homem para você. Só que o limiar disso é complicadíssimo, porque ouvidos desatentos vão dizer a proposição agora é de guerra de sexos. Um ouvido que não pegou vai pensar que agora a lógica é para ter guerra de sexos. Não é. Não é porque... Vai adiantar o quê? Daqui a 40 anos, 50, 100, está no mesmo grupo desses, de homens, supondo que todos nós homens aqui, dizendo, precisamos ver, porque agora a gente não tem voz. Que a guerra de sexo deu certo, as mulheres agora viraram os homens virou mulher no sentido disso aqui, daquele... Aí vai virar... Que avanço social é esse, né? Você só está trocando de figurinha, trocando de papel, isso não vai para canto nenhum. Só que isso nunca existiu antes na história deste país, como diz um certo alguém aí. Isso nunca existiu para a gente. Então, eu não abro mão da afetividade nas minhas relações. Eu não abro mão da feminilidade, de ser... de colocar os meus sextos sentidos nos meus tratos. Mas como é que você comanda uma grande organização através da intuição? Existe um livro aí que diz como é que faz isso? Então, como é que eu trago características desse cuidado, desse afeto, mas junto com as características de riqueza e produtividade? Eu quero ser rica e quintuplicar o meu patrimônio, por quê? Porque, exemplo aqui, porque eu vou gerar 10 vezes mais emprego, vou mudar a vida daquelas pessoas em tais características, eu estou fazendo... Então, sempre é os motivos que me levam lá. Quem já leu Maquiavel, O Príncipe, o livro inteiro está muito voltado nisso, né? Os meios que justificam os fins, ou os fins que justificam os meios. Eu quero o meu dinheiro. Não, eu só quero... não preciso mais, não preciso de muita coisa para ser feliz, não. Será mesmo ou eu estou desautorizada? Ou não, eu quero ter 1 bilhão em ativos. Para quê? Qual é teu plano com isso? Eu não posso nem pensar nisso, porque eu estou endividado. Eu acordo e durmo pensando em dívida. Beleza, né? No sentido prático, a gente precisa mesmo. Como é que faz isso? Mas aí eu te pergunto, você já parou para pensar quem será você depois da dívida? Imagina que por algum milagre viesse um dinheiro e pagou tudo. Aquilo que você se sustentava não tem mais. A dívida acabou. Como é que você consome? A partir desse dia, como é o teu processo de decisão para comprar algo, para não comprar algo, para ter essa casa ou não ter essa casa, para mudar ou não de veículo? A gente se fixa tanto no nosso umbigo e precisa. Eu estou endividada, eu preciso pagar algo, eu quero começar minha reserva de emergência. É claro, a gente tem que trazer objetivos aqui, senão a gente fica no mundo da lua. Mas eu não posso dissociar a minha persona de o que eu sou para além da dívida. O que eu sou para além de formar meu filho. Meu filho formou. O síndrome do ninho vazio acomete um monte de nós. A vida foi tão formada para guardar dinheiro, para isso, para fazer e para acontecer, que no dia que você lá formou, você é quem após isso? Então, o dinheiro me chama muito para essa conversa como exercício, sim, de poder, mas, na minha concepção, não é o poder sobre o outro. É o poder para entender as minhas decisões,
o que eu quero como vida e tomar as melhores decisões e que seja uma vida interessante a partir disso, né? Então, esses 2 capítulos, eu acho que ela começa a soltar um pouco mais do lado histórico e trazer muito mais, ela começa aqui, vamos ver os próximos, a trazer para esse mundo do cotidiano dessa mãe com esse conflito da maternidade, dessa mulher que é casada e tem que honrar este homem, dessa mulher que aprendeu a mexer com os dinheiros pequenos, e deste casamento onde é uma sociedade conjugal, né? Você foi lá, casou, comunhão parcial de bens, ou comunhão universal, não sei como é que você casou, mas você forma uma sociedade conjugal. E aí você está lá casada, sociedade conjugal. E aí você vai formando patrimônio, né? Na ideia de que tudo deu certo no sentido de ascensão de patrimônio. Você vai querendo. Aí você um dia acorda e diz assim, ô maridão, eu decidi que eu vou comprar uma fazenda. Imagina. Male que tu só diz ali que vai precisar comprar umas roupas novas pro gato. Porque a ideia de comprar fazenda é do homem. É ele quem sabe sobre isso. Esse tipo de decisão cabe a ele. Essa sociedade conjugal, ela é uma falácia. Não são poucos os casos em que separou, dividiu-se o patrimônio, esta mulher bota a mão na cabeça e diz, e agora? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu não sei lidar com esse dinheiro. Eu nem preciso ter o patrimônio. Eu tenho um caso de uma juíza federal que me procurou dizendo, separou, eu não sei como é que faz aqui com esse dinheiro. Juíza. Estudou pouco, né? Ganha pouco. Lida com pouca coisa complexa? Claro que não. E aqui pode ser qualquer outra profissão. Eu gosto de trazer as profissões para a gente tirar essa ideia de que está relacionada ao cognitivo. Se alguém estudou isso e ela é isso e tem esse salário, automaticamente ela sabe. Não, ela não sabe. Ela se sente o quê? Desprotegida, abandonada. E aí começa uma nova vida que pode dar para tudo que é lado. E normalmente são os 2 extremos. Extremo 1, vamos viver agora, passei um casamento de merda, onde eu não podia nada, agora eu posso tudo. E aí a gente já sabe para onde vai isso. Vai minar todo o patrimônio. Esse é um extremo possível. O outro extremo é o quê? Aquela que não bebe nem mais água agora, nem respira com medo. Faz mais nada. Não compra uma roupa nova, não vai para um passeio, não vai nada, porque está com medo. Qual dos 2 é pior? Ambos. Isso não é vida, nenhum dos 2 lados. Esse lugar aqui de, opa, queria tanto ter 1 milhão. Não, que esse 1 milhão está na tua conta. Tem uma frase que eu digo, você não vai saber gerir 1 milhão se você não sabe gerir seus 10 mil, amor. Você não vai saber gerir o seu 1 milhão, em tese, é o sonho da sua vida ter 1 milhão, se você não sabe gerir os seus 10 mil. Então, essa dissociação de identidade, porque a minha identidade é maternidade, minha identidade é afeto, minha identidade é cuidadora, minha identidade é eu em segundo lugar, terceiro, quarto. Quando eu trago para mim e mudo isso, eu estou ainda enfiando os pés pelas mãos. Eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V de um homem nos negócios para eu me comportar igual a esse homem. Ou volto com culpa para casa porque deixei meus filhos, marido e sei lá mais quem, né? Inclusive, falei para vocês que a proposta, inclusive, da aula do dia 20 agora de setembro, que é o Ricas Day, é voltada para esse público, né? Que está na busca ali da sua autonomia financeira. E vai ter uma vertente muito mais prática, né? Aqui a gente está falando uma parte muito teórica, discussão reflexiva, lá vai ter uma parte mais prática. Então, inclusive, quem tiver interessada, se inscrever lá e etc., pode me procurar aí para dúvidas. Mas é bem isso. É identificar que, se chega aqui, por exemplo, a NECA, e diz para mim assim, vou me inscrever num curso de finanças,
sem ela entender o que é que se oferece para aquilo, para mim, enquanto educadora financeira, é muito diferente um curso de finanças para quem está na busca da independência financeira daquele para quem está em busca da autonomia financeira. Não porque é melhor ou é pior. Gente, por isso que a gente diz, eu assisto esse negócio e fica parecendo que é fórmula para todo mundo. E eu não me encaixo nessa fórmula. Por quê? Porque nem você entendeu qual é o teu momento e talvez o outro profissional não deixou muito claro. Isso aqui eu vou ensinar para essa pessoa nesse estágio e ele pode usar outros nomes diferentes desses do que a gente está usando. Então, talvez é contar para a coleguinha de trabalho, para a irmã, para a prima, que não teve acesso a isso aqui, e dizer, bora entender o que é que você precisa para ir para um lugar onde, de fato, vai te alcançar aquilo que você precisa, senão não adianta. É abrir um Waze, agora, eu aqui vou botar no Waze assim, restaurante. Vai aparecer um monte, né? Inclusive de comidas que eu gosto, que eu não gosto. Eu preciso dizer que restaurante é isso. Eu preciso dar característica. Então, não é o fato de eu ter uma bússola, o Waze é uma bússola. Ah, uma bússola é suficiente. Não, não é. Eu preciso da bússola. Eu preciso saber que eu quero ir para um restaurante e não para uma farmácia. Beleza? Já é uma ajuda. Mas que tipo de restaurante, com que tipo de fome a gente está conversando aqui? Com que tipo de... Eu posso ir para um churrasco que custa vários preços diferentes também. Então, vocês entendem que a busca por finanças não é abrir o seu Waze, digitar finanças e vai? Bora entender o que é que a gente precisa, para onde é que a gente está indo. Porque bons profissionais existem, só que você pode estar em portas erradas, no momento errado da tua vida, né? Bom, por mim, essas são as anotações que eu fiz aqui dos 2 capítulos. Vamos agora abrir para papos. Quem quer? Eu tô toda perdida nesse negócio aqui. Eu não tô vendo o povo. Eu tô vendo eu. Se alguém quiser falar, como é que faz aqui? Só tira o mudo e fala ou tem um lugarzinho, uma mãozinha para levantar? Tem os dois, tem mãozinha e tem. E só tirar o microfone também. Ah, então bacana. Estou toda perdida nele. Gente, não necessariamente tem obrigação disso, não, tá? Mas, enfim, trazer aqui a ideia para a gente. Como é que isso bateu para você aqui hoje? A lógica da maternidade, a lógica dessa sociedade conjugal, retomando os assuntos aí de independência e autonomia financeira e a forma como essa mulher funciona entre afeto e razão. Afeto é maternidade, razão é dinheiro. Então, acho que não precisa dar aula, mas como é que isso bateu aqui? O Ari, meninas, uma coisa que me pegou muito aqui foi aquela introdução, na hora que a gente entende em números, né? É muito louco a gente imaginar a força de trabalho, todo o mecanismo e como que essa manipulação existe, né? E o problema é que a gente não consegue, assim, tem que ser muita educação mesmo para se pôr um fim, porque essa história da princesa, ela continua atual, né? Então, as meninas ainda são criadas pensando nesse protecionismo. Para mim, foi muito interessante. A outra coisa, como que realmente toda hora a gente tem que estar se lembrando sobre qual público que ela está falando, né? Porque quando a gente pega, principalmente no nosso país, e a gente pega situações, mas a gente vai ver que, assim, mesmo na classe média, que a gente tem de mulher que está à frente do negócio, e o homem não sabe nada também, e finge saber, e no final da vida os dois estão, de repente, numa situação bem difícil. Então, assim, é muita coisa para pensar mesmo, né? Acho que a Silvana pediu a palavra também. Então, primeiro quero agradecer estar aqui. Está me escutando? Está me escutando? Eu não estou acostumada a usar esse, eu uso mais outro, mas enfim. E
E, assim... Desculpa, é meu gato. Então, eu achei interessante uma parte que você falou dessa questão, como é que você vai gerir o negócio com a intuição, e todos os meus negócios são inspirados na intuição. Então, eu devo ser bem fora da curva mesmo, e está tudo certo, né? E desde cedo eu me vejo assim. E o que eu acho mais interessante nisso tudo, que você falou, que eu concordo, é esse primeiro ponto até que a Ana Moraes colocou, realmente a gente não tem dimensão do que é isso, né? E outra coisa é de perceber que mesmo atualmente ainda existe esse tipo de situação, né? Eu tive a experiência de viver numa empresa onde eu me tornei a pessoa mais importante da empresa no segmento de informática, na área de vendas para grandes empresas e blá, 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 blá. E não estava nem aí se estavam olhando, se estavam achando estranho, entendeu? Claro que eu tinha uma percepção de que eu era a única mulher naquele setor, o quanto que as mulheres, na verdade, não gostavam de mim por isso que eu achava doido, não me apoiavam, e enquanto que os homens viviam querendo dar em cima, né, tipo assim, né, porque aí estava lá uma pessoa mais nova e blá, blá, blá. E nada disso acontecia porque eu não estava nem aí para nenhum deles e queria fazer o que eu tinha que fazer, porque eu tinha um objetivo. E aí o que eu penso, sabe o que eu penso? Quer dizer, o que eu sinto, tá? Porque eu acredito que cabe sim a intuição no negócio, porque hoje em dia no digital está tendo muito essa questão, né, do comportamento. Se você procura no Google uma foto, uma imagem de uma mulher bem-sucedida, a mulher está com um terninho, né? E está sempre sozinha. Ela, por exemplo, eu citei a foto do homem, sempre está com a maior galera. A mulher está sempre sozinha. E a galera lá atrás dela. Então, é interessante isso. E o quanto que as mulheres mais novas, que estou percebendo isso já há algum tempo, são etaristas. Né? Ontem mesmo eu tive esse exemplo da garotinha com batom. A garotinha para o cinema estava de batom. Eu achei assim, muito doida a pessoa elogiando a garotinha. Nada contra a garota usar batom, mas era uma criancinha, sabe? Entendeu? Enquanto que ela vai... Enfim, aí já é outro setor, né? Outra história, né? Mas, assim, o que eu percebo é que o meu trabalho tem muito a ver com essa questão de empreendedoras, né? É claro que existe muito essa coisa assim, da mulher não saber lidar com dinheiro, de precificar. Eu tenho amigas que vivem isso, eu coloco o preço na boa, não tenho o menor problema com isso. Ah, se custa 1 milhão, é 1 milhão. Ah, quer desconto? Não tem desconto, meu bem. E não vai entrar. Né? Inclusive, eu estou achando muito bem, muito legal esse meu bem, que está sendo usado, né? Esse personagem, que por um lado é muito doido, mas por outro lado mostra uma coisa assim, de uma liberdade. Né? Mas tanta coisa para falar e tem gente querendo falar também, né, gente? Mas estou gostando disso aqui. Muito bom, né, Calinda? Então, 2 coisas assim me tocaram. Uma é o dinheiro grande e o dinheiro pequeno. Fiquei... eu vi um filme, assim, sabe, na minha vida, assim, da minha mãe, né, e várias mulheres que tinham, aparentemente, né, autonomia, né, de resolver, mas era sempre dinheiro pequeno. Nunca tinha me ligado nisso, assim, do dinheiro grande e dinheiro pequeno. Mas as decisões, né, eu mesma, antes de conseguir furar essa bolha, eu fui comprar uma chácara, eu fui pedir opinião para o meu irmão se era um bom negócio, se era, né, o meu pai, várias vezes, assim, eu pedi opinião, eu falei, olha, né, e depois que eu consegui ter autonomia, que eu estudei, parará, que eu consigo fazer investimento, não sei o quê, eu vejo as minhas irmãs olhando para mim, falar, pede opinião para o teu irmão. E eu, assim, mas eu me sinto segura, né? Mas elas não se sentem seguras de eu caminhar nesse caminho, né? E é muito doido, assim, o como nós somos submissas, né, a tudo. O como a gente não tem noção de como que a gente gasta o dinheiro, de como que... como a gente planeja a vida, né, com dinheiro. Para fazer as coisas que a gente quer, né?
né, que aconteceu muito recentemente na minha família. Minha família é toda de fora, né? Então, é toda da Bahia. Fora que eu falo, é longe de mim e tal. E uma viagem que eu fiz recente para lá, e conversa de família, né? E conversa, e assunto vem assunto, não sei o quê. Daqui a pouco surgiu um assunto sobre investimentos. E a minha família olhou para meu irmão, que trabalha em negócio de criação de software de computador, para pedir a opinião dele. Eu estava na mesa, meu irmão sentado na mesa, minha irmã e os outros 3 delinquentes lá que foram para esse lugar. Olhava para ele, você vê que a pergunta está direcionada para ele. Eu digo, rapaz, eu fiquei assim, tem hora que eu deixei falar, e meu irmão gaguejava e tentava, porque o homem tem uma autoestima, né, menino? Ele não sabe, mas ele sabe. Ele vai tirar do fiofó dele, mas ele vai ter a opinião dele lá do negócio. E você diz, bicho, essas pessoas, na hora que fizeram isso, talvez, né, acredito mesmo, que não tiveram nem aquela coisa, vou perguntar para ele por isso e não para ela. Não tem a lógica consciente da decisão. É automático. Sim. E tem uma raiz muito profunda, né? Nessa cultura. Muito profunda, que ninguém percebe. Né? É até por causa da questão da experiência, né? Porque como, assim, numa forma natural, como nas famílias eles estiveram à frente sempre, é um caminho natural que fosse, que você vá comprar um apartamento e troque uma ideia com seu pai, né, ou com seu irmão mais velho, entendendo que ele é uma pessoa mais experiente, que já viveu situações, mas não que ele tenha mais entendimento, né? Podia ser pela experiência, isso seria ótimo se fosse de uma forma natural, porque a gente também não tem que radicalizar, eu entendo, né? A pessoa tem mais conhecimento, ela praticou aquilo ali mais tempo, eu vou comprar meu primeiro apartamento, eu vou lá e vou correr atrás e vou buscar a informação de quem eu confio, que eu acho que não deve prejudicar, né? A pessoa não vai me dar uma informação. A diferença está no comportamento para isso. Enquanto banco, né, quando eu trabalhava em banco, atendi várias vezes casal. Contas conjuntas, para vocês que talvez saibam ou não, mas a conta ela pode ser conjunta, mas a aplicação não. Então, essa conta é de Maria e José, mas na hora que faz a aplicação, vai ou para Maria ou para José. Não tem como puxar essa aplicação para os dois. Enfim, só que a turma não sabe disso. Imagina que se aplicou dali, está indo para o casal e não necessariamente qual é que é a diferença disso? Eu posso não saber, né? A grande maioria das coisas do universo eu não sei. O que não dá é para dizer esse dinheiro é meu, eu sento do ladinho só pro forma, para poder assinar, não estou entendendo bulhufas e estou constrangida em perguntar. O que acontece com a gente, isso acontece hoje, isso acontece nos programas de mentoria hoje, onde só tem mulher, onde está sendo atendida por mulher. Essa mulher olha para mim e diz assim, eu estou com vergonha de dizer que eu não sei isso. Porque ela diz, isso aqui deve ser uma pergunta burra. Esse começo é frase de mulher. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta meio burra, aí ela vai e faz. É mulher que diz isso. Porque ela já chega se desculpando, porque ela já deduz que aquela pergunta... E há um constrangimento ali para poder tirar uma dúvida. Então, acredito muito no que a Ana fala, não tem nada... Que bom ter pessoas ali para me orientar, né? Mas assim, vamos comprar um apartamento? Vamos. Tem que pagar um IPTU atrasado. Supondo que eu... Mas o que é IPTU? E paga para quem? E por que esse valor? Aí a gente entra num constrangimento em perguntar... porque está atrasando o negócio, ou podem achar que sou isso, aquilo. Então, é esse lugar nosso comportamental que a gente entra, tá bom, onde é que assina aqui? Se meu pai diz que é bom, tá bom. Se meu marido diz que é bom, tá bom. Aí isso é difícil demais para mim, eu não entendo sobre isso. Claro, você tem 50 anos passados que você não mexeu com isso. Só que é uma decisão de dinheiro grande. Eu quero entender, não vai ser tomada de hoje para amanhã, não. Bora aqui explicar. Bora explicar aqui agora. Uma das coisas mais lindas que acontece aqui é as finanças em casal. Dá umas treta, menina, uma beleza, mas é bonito por isso. Porque aí você vê aquele homem ali fazendo um esforço, é bonito ver isso.
este homem fazendo um esforço de integrar e essa mulher se permitir fazer pergunta burra. Não é nunca sobre dinheiro. Olha só o que está reverberando para esse casamento, porque está por trás daquilo. Aquela mulher sendo ouvida de um jeito que não tinha sido ouvida e aquele homem dando voz para uma coisa que nunca deu voz. Então, é esse comportamental, Ana. Tem nada pedir para o pai, para a mãe, nada, não tem problema nenhum. Agora, né, vamos aqui explicar. Existe também uma cultura de que parece que a gente veio com um chip a menos, né, sobre o assunto, né? Quando eu comecei a estudar assim sobre isso, falei, não, mas nossa, eu não vou conseguir entender, isso daí é muito difícil, né? É impressionante isso. E depois que você entende a lógica, porque os bancos, eles querem que a gente acredite nisso, né? Com todo... É ferramenta de poder, né? Você entendeu que é ferramenta... Qual é a ferramenta de poder para qualquer relação? É menosprezar o outro. Se o outro está ali menosprezado e se sentindo diminuído, eu tenho poder sobre esse outro. Então, obviamente, logicamente, essa mulher ela é diminuída intelectualmente. Ela não sabe fazer essa conta, ela não sabe fazer esse cálculo. Lorena! Boa noite para todas. É muito interessante falar sobre a Ariadne falou sobre apartamento. Tem esse lado onde a mulher se sente envergonhada, né, por vezes não dominar o assunto, mas também tem um outro lado. Comigo aconteceu do outro lado. Eu fui comprar o meu primeiro apartamento, conversando com a minha noiva e tal, a gente fez o planejamento todo e tal, decidimos que ia comprar. Na primeira visita eu vim sozinha. Veio eu e o corretor. O proprietário nos recebeu, muito simpático. A primeira volta no apartamento todo, ele passou se referindo ao corretor, como se o corretor fosse o pretendente. E a sala, aqui é a sala, aqui é isso, aqui é aquilo outro, dependência, e pipipi, popopó, muito bem. Quando a gente chegou na sala de novo, aí eu esclareci. Eu falei assim, então, a pretendente, a compradora sou eu. Ele é o corretor. A esposa dele estava sentada aqui no sofá onde eu tô agora. A esposa dele olhou para ele e falou: "Toma, papudo." Eu morri de rir. Mas ele se recompôs imediatamente, pediu desculpa e fez a apresentação novamente, se referindo a mim. Tá vendo, Lorena? Aqui é isso, aqui é aquilo outro, aqui tem o ar-condicionado aqui no escritório, se você quiser a gente deixa, não sei o que, e tudo mais, e tudo mais. O que eu achei que foi de uma dignidade que nem todos têm, né? E falei, cara, a coisa já estava bem encaminhada e a coisa acabou se encaminhando. Teve esse momento e o segundo momento foi no registro de imóveis, né, no cartório, que eu estou lá aguardando chegar a minha vez. Quando chega a minha vez, eu apresento a documentação para o atendente, ele nem olhou. Ele perguntou, então, o responsável vai chegar a que horas? Eu falei assim, não, então, o responsável sou eu. A compra é minha, sou eu que vou assinar aí. Ah, tá bom, a senhora quer uma água? Não, quero água não, a gente pode seguir. Então, assim, só para exemplificar que muitas das vezes o desconforto parte, sim, né, de nós, mas esse desconforto, muitas das vezes, ele já vem reforçado por uma superestrutura que já existe. É importante a gente não esquecer dela, porque senão a gente fica pensando e acreditando que só depende de nós. E não depende só de nós, né? A gente está dentro de uma macroestrutura que já funciona há muito mais tempo e a gente vai fazendo nossos poucos esforços para que as coisas possam, na medida do possível, aí avançar, né? É isso. Eu lembro, viu, Lorena, que o povo chegava no banco e falava assim, chegava para mim, né, cliente, chega assim, por favor, aqui, moça, né? Quem é que é o gerente? Aí eu dizia, sou eu mesmo. Não, mas é o gerente da agência toda. Não, sou eu mesmo. Olha não foi poucas vezes, porque de fato é isso. Teve um caso aqui no interior de São Paulo,
que a pessoa, nessa história, tá bom, é a senhora? Tá. Aí foi, sentou, aí ele perguntou lá o que ele queria, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele perguntou, foi a minha vez agora de abrir a boca para responder, né? Aí eu digo, então, é isso, é isso, é isso, é isso. Fui respondendo. Quando eu fui respondendo, ele parou. Essa cena nunca mais vai sair da minha cabeça. Ele parou assim, você não é gerente, não. No meio de uma explicação que não tinha nada a ver. Aí eu falei assim, não, você não é gerente de jeito nenhum. De onde é que a senhora é? A senhora não é daqui, não, né? Esse evento aconteceu no interior de São Paulo. Aí eu disse, não, eu sou da Bahia. Ah, de jeito nenhum. Mulher nova, com cabelo assim da Bahia, imagina que é ainda gerente? Teve a pachorra de dizer que de lá da Bahia o cabelo tem que ser assim, a cor tem que ser assim, a idade tinha que ser desse jeito. Então, isso está encruado de um tanto que, de fato, vai ser um movimento que a gente diz, não, só depende da nossa força agora para acontecer, mas são os pequenos acontecimentos do nosso dia a dia, inclusive voltado para filhos e netos, que a gente precisa vigiar. Cássia. Precisa abrir o microfone, Cássia. Agora foi? Oi, gente, que delícia de papo, tão esclarecedor, tá dando vários bugs aqui. Mas tem uma coisa que eu acho importante da gente ressaltar nisso tudo. Eu também vim do interior lá de Minas, e eu sou a caçula de 9 homens. Então, até para respirar, uma diferença grande de idade, tinha que pedir licença. Várias vezes, quando alguém me perguntava, sempre alguém respondia. Porque se tinha um homem, ele que respondia. Nunca é uma mulher. E há pouco tempo, vendo uma mãe atípica falando sobre o filho dela, e aí foram perguntar, nossa, você é tão pacienciosa, você é tão cuidadosa, e você pede o seu filho também para que explique, ele tem nanismo. E ela falou, olha, eu quero um mundo diferente. Eu não vou conseguir mudar o mundo, mas o que eu mostro para o meu filho é que o mundo que a gente quer, que está longe de ser o ideal, vai ter que começar pela gente, pelo menos no nosso entorno. Com a vizinha, com o cara da padaria, com a professora da escola. E que brigar mostra a nossa ferida, quer dizer, a gente é humano, faz sentido que a gente se magoe, que seja difícil, que exista toda uma dor e toda essa questão psicológica, mas quando a gente enxerga isso, a gente tem que lembrar que o outro também, que isso que vocês falaram tão bem, é uma questão tão estrutural, está no DNA do homem, gente, eu acho que está, e da sociedade como toda nesse patriarcado, então não vai ser uma ou duas brigas. Nós já queimamos sutiã, já fizemos isso, o mundo mudou. Olha quanta mulher tem, como você citar, a Margaret Thatcher, tem a Merkel lá da Alemanha. Não. Ou a mulher do... Como é que chama? Maravilhosa, a mulher do Obama, Michele. Não, olha quantas mulheres. A Fernanda Montenegro, nas várias áreas. Gente, nós estamos citando, nós podemos citar 20 maravilhosas aqui, numa população de 20 milhões. Então, esse papel de pouco a pouco teremos que ser nós que começamos a discutir isso, que estamos desconfortáveis, que estamos enxergando. A Carla começou, a Ariadne vem batalhando há quanto tempo, muitas de vocês, é admirável, eu tiro meu chapéu aqui para muitas, fiquei arrepiada vendo as colegas aí falando do que já conquistaram, do que fizeram, do papel que tem. Isso é lindo demais de ver, mas olha, só vocês sabem o preço que pagaram, mas ainda assim a gente vai ter que continuar fazendo na sociedade, no nosso núcleo, eu na minha família, com as pessoas aqui, no meu prédio, na minha rua, no meu trabalho, cada uma de vocês, e ainda não vai ser para essa geração, mas se a gente não começar, não vai dar continuidade, e com muita amorosidade, sim, e sabendo que muitas vezes a vontade é falar, pelo amor de Deus, mas essa pessoa não tem preparo. É como vocês também, eu não estou lembrando o nome de quem disse cada coisa, mas
que disse assim, olha, a pessoa faz já não é nem por mal, é porque está nela, como a questão do banco e tal. A pessoa faz já é tão natural que ela enxergue assim, que então a gente precisa dar esse passo a passo. E essa nossa discussão, eu já, por exemplo, chamei várias amigas para participar, todas disseram, 3 me disseram, olha, segunda-feira eu estou lá. Mas é um assunto tão desconfortável, e muitas não querem, ou acham que não vão conseguir, ou esse assunto não é para mim, pelo amor de Deus, segunda-feira à noite. Eu não entendo de dinheiro. Ah, meu marido já toma conta, a gente vive bem. Não, aqui não tem disso. Se eu falar com ele, ele vai me dar o dinheiro. Não, se eu falar com ele, a gente vai decidir. Mas peraí, se trata de você poder falar e falar: olha, vamos comprar, você quer ir comigo? Não, você vai falar com ele e ele vai te deixar. Então, gente, quanto mais gente estiver nessa roda, mais a gente vai ter essa sororidade, a gente vai se permitir, porque não é que amanhã eu vou sair, vou estar diferente, ou como que foi a caminhada da Iriade, né? Ela está nessa caminhada há quantos anos? E muitas de vocês. E ainda tendo que fazer esse papel. Mas eu acho que a gente está indo na pedrinha do lago. E a gente tem que ter amor para fazer esse papel. Olha, gente, pode ser diferente. Explicar para quando vierem dizer para a gente, ou como na conversa da sua família, eu várias vezes tive que falar: olha, gente, eu tenho uma opinião. Nesse assunto aqui, eu tenho condição de dizer sim, eu gostaria de ser ouvida. É importante ser ouvida. Porque e não me sentir sempre ofendida, desprezada, menosprezada, muito embora tenhamos sido educadas culturalmente, não é só na educação familiar, é cultural, social, para isso. E deixar de ser a princesa, a gente não vai ser amada, não vai ser querida. Como é que a gente compete nesse mundo virtual com as maravilhosas princesas hoje em dia? Sendo essas mulheres que têm que se masculinizar para ter direito à autonomia. Nossa, me estendi, desculpa, gente. É um assunto tão assim que dá vontade de... Vamos lá, Neca. Então, e é tão importante isso de... Porque, assim, antes era o homem que vivia na vida pública e a mulher ficava na privada, né? Na vida privada. E agora ela transita na pública, mas com as forças do homem, né? Com as forças masculinas, né? E a gente conquistar esse lugar, assim, como enquanto sociedade, né? Eu digo, conquistar esse lugar de ir para a vida pública com o feminino, né? Com o acolhedor, com o coletivo, com o nutridor, com o amoroso. É um processo mesmo, é um processo gigante, isso daí. Agora sim, a gente traz na discussão de hoje vários pontos bem importantes, mas tem um que eu quero finalizar com ele, que é trazer uma coisa que a Silvana falou. A mulher jogando contra, né, gente? Sim. A mulher jogando contra. Cara, que bosta isso, né? É a mulher que não compra da mulher, é a mulher que julga que se é da mulher, o preço tem que ser menos do que é do homem, é a mulher na inveja, é a mulher usando de adjetivos pejorativos para se referir a outra. Isso tá, ó. Só Posso dar uma parte? Claro. Eu sou multipotencial, né? Então, assim, quando eu descobri isso, para mim foi uma libertação, né? Aí eu fui no lugar, aí a pessoa, no dia de uma reunião com todo mundo e tal, ela falou assim, você faz muita coisa. Você faz muita coisa. Aí eu fiquei assim, incomodada, sabe? Porque isso já era uma coisa que vem desde criança, né? Aí eu falei assim, aí eu saí, eu falei, eu não tenho que ficar incomodada, não. Na boa, ainda bem que eu faço um monte de coisa. Pior é a pessoa que só faz uma coisa só, que no momento que dá um problema, tipo a pandemia, não sabe como se virar. Né? Então, assim, é impressionante. Uma coisa também que você falou, desculpa fazer uma parte aqui, mas assim,
do quanto que eu vejo mulheres e mulheres mais novas assumindo para se colocar, sabe? Pega a coisa do masculino, que para mim isso tem a ver com o feminino feridíssimo, maltratadíssimo, né? E vem com aquilo tudo assim no enfrentamento. Enquanto eu acredito que a Cássia falou no amor. No amor, eu sou do afeto. Tudo na mesa. Isso, você pode chegar e conversar com amor, mas também poder se impor, ser assertiva, né? Aí falam já assim para mim, mas você assim, ó, nenhum homem vai querer ficar com você. Eu falei, ok, tá tudo certo. Agora, eu não posso deixar de ser quem eu sou, me curvar para caber na foto, né? Ô, Silvana, e o caso da Lorena, né? A Lorena falou que ela foi ver um apartamento com a namorada dela, eu tenho namorada, aí olha pra gente e diz assim, quem que é o homem do casal? Isso que eu pensei. Ó, para um diabo desse, não, rapaz, ainda bem que eu não tenho porte de arma. Nem tivemos essa oportunidade, porque no dia ela não veio. Aí o homem do casal ficou sendo corretor, entendeu? Entendi. A gente nem teve essa... Aí no outro dia que ela veio junto, nossa, ele serviu café, ele assim, um querido, assim. Realmente é o que vários colegas falaram. É porque é tão dentro que a ele não aquela configuração não fazia nenhum sentido de nenhuma outra forma. Eles são casal, ele é quem vai decidir, entendeu? Que nem que não, ele era o corretor, ele era o profissional, e eu era cliente, né? Então é que realmente as coisas são bem num nível bem subconsciente mesmo, né? De todos nós. E alguns de nós estão começando a trazer isso mais, né, para a consciência, realmente. E tem que ser com amor e tem que ser esse papel de educação, né? Eu tenho que me lembrar. Está todo mundo sendo educado, Lorena. Você também é professora, então paciência, fala com amor, como disse a colega agora, tenta não ir com 2 pés na porta e vamos lá, vai dar tudo certo. Ai, gente, se não existisse nossos momentos de descanso, a gente surtava, né? Então, assim, é aquele momento de cuidar muito da energia. Semana passada eu fiquei uns 3 ou 4 dias sem trabalhar, praticamente, só fazendo coisas internas, porque é aquele momento que você dispara, respira, se reencontra. É muito acesso, é muita gente, é muita história, é muita coisa que por mais que a gente estuda e discute, tem coisas que pegam no lugar de, mas eu não me conformo, né? Porque chega em pontos que dói mesmo, que dói na carne, então isso vai cuidado para a gente não estar potencializando nossos adoecimentos. E toda crítica fala muito mais né, de mamãe aqui que está criticando, né? Então, quando eu falo que alguém é gordo, quando eu falo que alguém é chato, quando eu falo que alguém parece homem, sei lá, é alguma coisa na minha dor que está mal resolvida, né? Como é que é o negócio? Quem fala mal de Pedro fala mais de Paulo do que de Pedro? Não tem uma história dessa? Então, é isso aí. Estamos todos tentando nos curar. Nem sempre conseguimos ou repetimos padrões, né? Mas o que eu estou achando lindo nesse grupo é que a gente está falando de cura, de entender para buscar, de alguma forma, o entendimento maior e buscar uma cura. Nossa, e de quem a gente foi encontrando no caminho. Isso tudo é bonito demais. E como é importante a gente estar junto nisso, assim, porque é muito difícil a gente desagradar, né? Assim, né? Quando a gente começa a mudar as atitudes, a gente começa a desagradar, e é difícil de bancar isso daí, né? Então, a gente estar junto com essa força é muito importante. E aí quis pegar esse livro, que ele vai falar disso, né? Do desagradar. É da Silvia Federis, Caliban e a Bruxa. O que a bruxa foi na história? Né? Qual é o papel da bruxa na história? Esse livro é muito bacana, quem sabe amanhã ou depois a gente não faça, mas é esse lugar do desagradar. Quem desagrada vira o quê? Vai para a fogueira. Eu imagino a Carla, quando ela lançou esse livro, quando ela acabou de... Eu fiquei Clara, eu falando Carla.
a Clara. Imagina a catarse que não foi. Imagina a cabeça dessa mulher, que potência, que visão, visionária total. E esse livro que sumiu, que ninguém acha direito, onde que está, ninguém... É um fenômeno que explica tanta coisa. Como assim que esse livro quase... Era até cabo do livro da mulher, velho. Ninguém acha livro para comprar. Que horror! Olha isso, quer dizer, olha a importância. Ainda bem que tinha alguém com a lanterna lá para ir no fim do túnel, chamada Ariadne, catou aqui, abençoada, bendita, maravilhosa. Ai, que lindo. O meu tá na obra do... Olha, cada vez que eu pego ele, as folhas vão saindo. Olha como tá, ó. As folhas amareladas saindo. Vou precisar fazer um milagre de remendo aqui, porque, de fato... E a lógica não foi da catarse e nem da descoberta. O processo dela foi muito de sala de aula sem ser sala de aula, né? Foi o quê? Ela como psicoterapeuta e socióloga, estudando sobre isso, através de grupos de conversa igual esse. Então, ela, sei lá, conduzia esse grupo aqui, ouvia. Daqui a pouco o outro, ouvia. Aí começou a pegar pontos em comum, eu digo, opa, tá tendo uma coisa aqui. Aí começou a pegar referências históricas com o que acontecia nos grupos de estudo, montou grupos de estudo com homens também, para entender o que acontecia do lado de lá, até para pegar situações também parecidas, e aí ela começou a escrever isso. Enquanto os grupos aconteciam, vamos supor agora, escrevia. Aí vamos supor que tinha um encontro amanhã, escrevia. Aí foi produzindo artigos separados, sobre assuntos separados, e em algum momento ela disse, deixa eu juntar isso tudo aqui e fazer o livro. Então, o processo do nascimento do livro foi desse jeito. Finalizamos, amores? Só uma pergunta. Esse grupo é só para mulheres? Tá, entendi. Ele foi idealizado para mulheres, porque entra nesse lugar do estarmos à vontade para falarmos desse assunto sem ter ali uma presença masculina que pode gerar ali um desconforto. Pode ser, né? O Paulo está aqui. Vou dizer, não, Paulo, pode ser que não seja você. Vai ficar o desconforto ali da gente estar com um homem na sala. Eu acho que pode acontecer. Tereza! Olha, eu jurava que não ia falar, mas eu não dou conta e vou falar muito rapidinho aqui. Esse livro, eu tive que quase que pedir licença a vocês que estão encabeçando o debate, a Ari, para discutir a minha aula de espanhol, porque a gente tinha um filme para ver. Eu não sei se vocês viram, é um filme muito pesado, muito triste, um filme colombiano chamado Os Reis do Mundo. Eu não sei se alguém viu. E a crítica do filme, ela fala muito sobre tudo que a gente discutiu. Eu vou só falar um trecho, porque são garotos, meninos de rua, tá? Que né, a primeira impressão é que só fazem maldade, porque é um ambiente viril que eles foram, que lhes foi exigido, e um deles herda uma terra lá e etc. Então, mas eles vivem sob uma amizade muito grande. E um trecho muito forte, que me lembro que a gente discutiu a semana passada, no encontro primeiro, é que esses meninos foram obrigados a crescer tão rápido, numa espécie de vingança, que ela diz, exatamente porque eles tinham que praticar maldades, e eles tinham que ser fortes, e eles tinham que ser viris. Então, foi um encontro e eu citei exatamente o que a gente estava discutindo. Foi muito contemporâneo o livro com o filme, com a gente vem falando, porque se contrapõe com mulheres, inclusive prostitutas, que os acolhem, tá? Tudo aquilo que a gente diz, né? E elas foram as mães generosas que acolheram esses meninos. Então, esse livro, ele está na vida da gente presente direto, o tempo todo.
Para mim, teve quase que eu tive que falar: ó, Ari, vai entrar na aula de espanhol. E teve que entrar. Muito forte. E se vocês puderem assistir, não é um filme bonito, é um filme pesado, forte, mas que não é só uma realidade da Colômbia, que é uma realidade nossa e eu acho que de quase toda a América Latina. Tá? Como chama o filme? Os Reis do Mundo. Os Reis do Mundo. E se eu puder depois compartilhar o texto vem da crítica, vem muito ao encontro de tudo que nós temos comentado aqui. Tá Manda para mim, sim, que eu coloco lá no grupo, tá? Tá bom, vou mandar para você. Acho que essas indicações de literatura, de filme, é interessante quem tiver, eu posto lá no grupo, eu vou abrir o grupo depois para interação, terça ou quarta, mas mandem sim, que eu acho que é tão rico, né? Exato, não, vale a pena sim. Finalizamos, amores. Tem assunto aqui até às 3 da manhã, né, eu acho. Posso indicar um filme também, rapidinho? Que eu acho que é o filme que a Tereza Cristina falou que é a realidade da América, mas também da Palestina, enfim, né? E assim, o filme se chama Incêndios. Não sei se alguém já viu. Vou anotar, vai para a lista. É magnífico, é magnífico. E esse filme, ele, apesar de ser uma questão muito delicada, né, ao mesmo tempo é belíssimo, belíssimo, né? Então, assim, eu acho que é isso, é muita coisa. Bom, está onde o filme? Tereza Cristina, está acontecendo no mundo inteiro, não é só na América, não, é o mundo geral que está assim, né? E eu acho que essa questão de mulheres, eu perguntei se podia homem, porque eu já até pensei em abrir um grupo de homens também, mas, assim, é o que eu percebo que é o chamado mesmo da terra. Sim. Essa é uma percepção minha. E eu participo de muitos grupos de mulheres e eu percebo que é uma coisa que é o que está vindo exatamente para a gente poder mudar tudo isso, né? A mulher acolhe, a mulher não quer guerra. Né? A mulher quer viver com plenitude. Exatamente. Não é? Muito bacana. Muito bacana isso. E hoje foram as mulheres aqui que deram seus exemplos. Muito bom. Gente, quem puder abrir a câmera, a Ana, semana passada, me lembrou da gente tirar o raio de uma foto, né? Misericórdia, que ninguém me lembra da foto. Então, quem puder abrir a câmera só para um momento de foto, quem não, tá tudo bem também. A gente tira um print aqui. Vamos ver se alguém mais, porque tem uma turma de câmera desligada. Deve estar tudo desbagunçado na cama já, de pijama, com os cabelos em cima. E aí não quer ligar, né? As mulheradas, velho, atrapalhada. Bora lá? 1, 2, 3 e... Ai, peraí que não tá, não. Aí. Boa, obrigada, amores. Valeu. Boa semana para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.